Pessoal, vamos à nossa aula 8, agora dando continuidade à nossa aula de agrupamento de dados. Então, na primeira aula a gente viu o agrupamento particional, agora nós vamos ver o agrupamento hierárquico. Tá? Lembrando que na primeira aula a gente já fez um apanhadão de vários tipos de agrupamento. A gente viu o agrupamento particional, agrupamento hierárquico, baseado em densidade, baseado em grid. A gente viu completo, incompleto. A gente viu o fuzzy, probabilista. A gente vê algoritmos com várias características, né? E a ênfase vai ser no particional e no hierárquico, que são os mais utilizados. Tá? Bom, o objetivo do agrupamento hierárquico, como já falado na aula anterior, é criar uma hierarquia de grupos, tá? De forma que você consiga ter desde grupos mais genéricos a grupos mais específicos, caso você queira isso para sua exploração. Tá? Um exemplo disso, né? Vamos pensar que a gente está fazendo o agrupamento de documentos, tá? Dentro da área da computação. Então, vamos pensar aqui da área da computação, a gente tem engenharia de software, a gente tem IA, a gente tem BD, a gente tem sistemas operacionais, a gente tem redes, enfim, são várias linhas aí dentro da computação. Então, por exemplo, se eu fosse agrupar isso hierarquicamente, no topo da minha hierarquia, ou seja, os grupos mais gerais, seriam os grupos da área da computação. Tá? E aí, dentro de cada grupo desse daí, dentro do grupo da IA, dentro do grupo da engenharia de software, desses sistemas operacionais, etc., eu posso ter subgrupos. A falar da minha área, por exemplo, dentro da área de IA, eu tenho algoritmos de resolução de problema baseado em busca, eu tenho aprendizado de máquina, eu tenho lógica. Nossa, estou esquecendo as coisas dentro da minha área. Tem algumas áreas principais, né? Eu julgo que essas seriam as áreas principais: resolução de problema por busca, aprendizado de máquina, lógica. Aí você pegar o livro vai ter lá processamento de linguagem natural, etc. Mas isso advém de outras áreas, tá? Aí, por exemplo, suponho que eu tenho essas três áreas principais. Então, ó, eu saí de um grupo mais geral, né, que é inteligência artificial. Dentro desse grupo eu posso ter documentos, então, resolução de problema por busca, aprendizado de máquina e lógica. Aí dentro de aprendizado de máquina, eu posso ter aprendizado não supervisionado, eu posso ter aprendizado supervisionado, eu posso ter aprendizado semi-supervisionado, eu posso ter aprendizado por reforço. Então, ó, já estou com grupos um pouco mais específicos dentro de um grupo um pouco mais geral, que é aprendizado de máquina, dentro de um grupo mais geral ainda, que é o de inteligência artificial. E aí dentro do grupo, por exemplo, do aprendizado supervisionado, eu tenho classificação, eu tenho regressão. Dentro de classificação, eu tenho algoritmos simbólicos, eu tenho baseado... Enfim, né, vocês entenderam onde eu quero chegar, senão eu vou descer nessa hierarquia uma meia hora. Mas eu posso ter essa diferente granularidade de exploração na minha base de dados por meio de grupos mais gerais, caso eu queira explorar grupos mais gerais, e grupos mais específicos, caso eu queira explorar grupos mais específicos, tá? Então, o agrupamento vai me dar isso daí. E uma característica interessante do agrupamento, tá? É que a priori, você pode ter critério de parada, mas a priori você não precisa informar o número de grupos, igual você tem lá no caminhos, né? Ou no camedoides, como a gente viu no agrupamento particional. Tá? Bom, então aqui tem uma ilustração, né? Para mostrar um pouco a diferença entre os dois. Perceba que aqui eu tenho um exemplo de agrupamento particional, né? Sempre utilizando os Simpsons como exemplo. Então aqui eu tenho dois grupos, tá? É o grupo dos Simpsons, personagens da família Simpson, e o grupo de pessoas que não é da família Simpson. Tá? Então, separei em dois grupos, como a gente viu na aula passada. E aqui eu tenho o agrupamento ao lado direito, né? Eu tenho o agrupamento hierárquico. Tá? Perceba que no agrupamento hierárquico eu tenho várias junções aqui, tá? E vamos tentar interpretar um pouco essas junções, né? Perceba que a primeira ligação que existe nesse agrupamento, eu fiz uma ligaçãozinha aqui entre a Paty e a Selma. Tá? Sempre que tiver essa ligação, significa que estão no mesmo grupo. Então, eu coloquei ó, a Paty e a Selma no mesmo grupo. Tá? Perceba que aqui eu também fiz uma outra ligação, ó, uma segunda ligação, tá? Que é a Lisa e a Marge. Eu até esqueci o nome da Lisa. A Lisa e a Marge. Tá? Depois eu fiz uma outra ligação. Perceba que eu peguei esse grupinho que foi unido para essa ligação e liguei com esse outro grupo aqui. Tá? Então eu liguei a Lisa e a Marge, o grupo da Lisa e a Marge, com o grupo da Paty e a Selma, e depois ainda eu liguei a Crapapel aqui com o grupo dessas pessoas.
qual que seria a ideia, o que, que seria o significado desse grupo? Ó, perceba, inclusive, que essa ligação está mais baixa que as demais, tá? Quando a gente vê essa ligaçãozinha um pouco mais baixa, quando a gente vê a ligação, né, obviamente, que eu formei um grupo, tá? E esse grupo aqui seria o grupo mais similar, e até pela altura seria o primeiro grupo formado. Então, o que, que isso significa? Ó, olhei a base inteira aqui, o primeiro grupo formado foi o grupo da Paty Selma. Eu não sei quem que é a Paty, quem que é a Selma, mas enfim, eu sempre falo Paty Selma. Tá? Foi da Paty da Selma. Depois, tá? Outro grupo um pouquinho mais alto aqui, ó, mas por altura foi o segundo grupo mais formado, a gente tem a Marge e a Lisa. Tá? Depois, qual que foi o grupo mais semelhante? Foi justamente, ó, pela altura da ligação, o grupo, tá, da Lisa e da Marge, tá? E da Paty da Selma. E por fim a Grapapel, tá? E perceba o seguinte, tá? Olhando aqui visualmente, tá? A gente percebe que tem um pontinho aqui que foi ligado lá no final só com os demais pontos do grupo, que me indica que esse exemplo de dados aqui não é tão semelhante aos demais exemplos da minha base, tá? E aí perceba o seguinte, eu falo, ó, se eu quiser explorar esse grupo de pontos em dois grupos, por exemplo, tá? Quais são os grupos mais gerais, tá? Então, se a gente encontrar uma divisão aqui na minha base de dados, deixa eu copiar esse cara aqui, que acho que vai ficar mais fácil desenhar. O meu fiz um não, né, meu querido? Selection. Copy. Eu vou lá para meu Jamboard. Tá. Ó, perceba que se eu olhar a priori, eu consigo visualizar basicamente dois grupos, tá? Ou se eu quiser explorar dois grupos, eu posso fazer um tracinho aqui, ó, onde eu tenho aqui, ó, um grupo e depois eu tenho, ó, outro grupo, tá? Ou seja, eu tenho um grupo de alguém que não é da família Simpson e um grupo aqui de pessoas, não da família Simpson, mas da família da Marge, né? Se eu fizer esse cortinho um pouquinho mais para baixo aqui, ó, tá? A gente percebe que a gente tem, ó, um grupo, dois grupos, três grupos. Um grupo da Grapapel, que ela não se parece com ninguém. Um grupo aqui da Lisa e da Marge. E um grupo da Paty da Selma. Tá? Se eu fizer um tracinho bem baixinho aqui, ó, eu vou ter aqui cada pessoa no seu grupo. Tá? Se eu fizer um traço um pouquinho para cima, eu vou ter o grupo da Paty Selma, um grupo da Marge, um grupo da Lisa, um grupo da Grapapel. Ou seja, posso explorar, se eu quiser, desde grupos mais gerais, como a gente viu da Grapapel e da família da Marge, né? Eu posso descendo um pouco mais o grupamento e falar, ó, agora eu quero três grupos, tá? Então, se eu fizer o corte aqui, eu vou ter aqui da Grapapel, da Lisa e da Marge e da Paty da Selma. E assim por diante. Tá? Então, essa seria a ideia aí do agrupamento, não somente do agrupamento hierárquico, não somente gerar 3 partições, 5 partições ou K partições, tá? Permitir gerar um conjunto de partições e dar essa possibilidade para você falar, se quiser explorar mais geral, você explora, se quiser explorar mais específico, você pode explorar também, tá? Bom, então o resultado aqui do nosso procedimento de agrupamento, tá? É uma estrutura chamada de dendrograma, tá? O que é o dendrograma? É uma árvore, tá? Então, parece uma árvore, isso daqui que a gente viu, a gente tem uma raiz, né? E a gente tem ramos aqui, olha, então essa estrutura que eu mostrei aqui da família Simpson parece muito com uma árvore, tá? Que representam os grupos e subgrupos, tá? Ou seja, ó, aqui eu tenho o grupo e dentro do grupo eu tenho os subgrupos, tá? Então tá condizente com o que eu falei, tá? E também, tá, vai representar dentro do dendrograma, a gente consegue obter a dissimilaridade entre os grupos. Ó, lembrando que quanto menos dissimilar, mais parecido,
tá? E quanto mais dissimilar, menos parecido, tá? E essa dissimilaridade vai ser dada pela altura, tá? Da união dos grupos. Então, eu vou voltar um pouquinho para cá. Olha, aqui como a Paty e a Selma são quase idênticas, né? Ó, perceba que a altura foi bem menor que da Marge e da Lisa, que apesar de ser mãe e filha, não tem tanta semelhança assim. E a altura aqui dessas uniões aqui é muito menor que da união da Crapapel com qualquer outra personagem da família da Marge, tá? Bom, então aqui, mais formalmente, nós temos o nosso dendrograma, tá? Estrutura de árvore, nós temos o nó raiz, tá? E a raiz da árvore é como se eu tivesse todos os grupos ficam dentro do nó raiz, né? E a partir de cada ramo do nó raiz eu vou tendo os subgrupos do meu grupão, tá? E aí a gente tem um nó interno também que representa um grupo, certo? Cada nó interno vai ser dado por um ramo, tá? Vai ser dividido num ramo, assim como o nó raiz, né? E cada ramo vai formar o outro grupo aqui, a menos que esse ramo seja o nó terminal, tá? Que aí já tem o exemplo. Então, os nós folha da Marge são os próprios exemplos, tá? Como aqui, ó, os nós folhas são os próprios exemplos. Ou se você quiser considerar um grupo formado por um único exemplo, que seria o próprio exemplo do grupo, tá? E com isso a gente tem a estrutura de agrupamento e a altura, tá? Vai determinar a dissimilaridade. Então, grupos unidos com alturas pequenininhas significa que são muito parecidos e quanto maior a altura, menos parecidos eles são. Então, essa estrutura é chamada de dendrograma, tá? E é comumente utilizada, tá? Para visualizar o resultado do agrupamento, tá? Então, aqui a gente tem outro exemplo do dendrograma, tá? Que aqui, ó, ele uniu a Paty e a Selma, aqui bem pequenininha a união, porque elas são muito parecidas. E esse grupo depois foi unida com a Marge, que é a irmã delas, é parecida, mas não tão parecida quanto as duas, tá? Então, a altura aqui ficou um pouquinho maior. Ah, mas você não uniu a Marge com a Paty, a Marge com a Selma, você uniu com o grupo delas, tá? É porque esse vai ser um procedimento adotado para a gente poder viabilizar a construção do agrupamento, tá? A gente vai fazendo união de grupos para formar esse agrupamento hierárquico. Então, uma vez que eu formei o grupo, é como se ele fosse uma entidade única e esse grupo depois é que vai ser unido com outros grupos, tudo bem? Bom, aqui eu tenho um outro exemplo do dendrograma, tá? Só para a gente tentar ilustrar alguns pontos interessantes entre eles, tá? Então aqui eu tenho uma base de nomes, tá? Variantes de Pedro em várias línguas, variantes de Cristóvão em várias línguas, variantes de Miguel em várias línguas, tá? E aqui um resultado, tá? Do agrupamento, considerando como medida de similaridade, ou medida de distância, tá? A distância de edição, tá? Basicamente, qual que é o esforço, quantas letras, tá? E qual a distância dessas trocas, ou melhor, desculpa, distância de edição é o quão longe uma letra estaria do seu lugar correto, né? Isso vai determinar o seu lugar correto, né? Obviamente tomando o nome como referência aqui. Isso vai determinar a distância entre dois nomes, tá? Percebam que aqui, ó, todas as variantes de Cristóvão, vamos pegar aqui onde estão todas as variantes de Cristóvão, tá? Ficaram, vamos dizer assim, próximas uma das outras, mas perceba que algumas estão muito próximas, ó, então Christopher e o Christoph, tá? Tá, acho que variando só esse R de diferente, né? Eles ficaram bastante parecidos. O Christoph, que não tem nem o E nem o R, ficou mais parecido entre eles depois. Depois foi o Cristóvão, que é mais parecido com esses caras do que Christian, Cristobal, Cristoforo e etc. Tá? Aqui a mesma coisa, as variantes do Miguel, tá? Primeiro é com CH, que foram unidos primeiros, tal. E aqui as variantes do Pedro ficaram aqui. Perceba que visualmente, né, olhando, tá, faz sentido, né, todo mundo ficar, as variantes do mesmo nome ficarem próximas. E a gente bem consegue perceber aqui, tá, se a gente pegar, por exemplo, um corte
aqui no nosso agrupamento, né, a gente teria 3 grupos, né? Então, se a gente pegar aqui, ó, o grupo principal leva a esse grupo aqui e leva a esse grupo e leva a esse grupo. Aí dentro desses grupos aqui um pouquinho mais baixinhos, tudo um pouco mais misturado. Tá? Que forma justamente os grupos de cada um desses 3 nomes, tá? Alguém pode chegar e falar, olha, eu estou enxergando 4 grupos, né? Eu acho que são esses os 4 grupos naturais de nome, né? Tudo bem, porque tem esses Christian, Cristobal, Christopher, é bem diferente do Cristóvão aqui, tá? Então pode ser que você enxergue 4 grupos aí, mas se a gente pegar níveis um pouco mais altos, né? 2 grupos, seria o grupo do Pedro Michael aqui, tá? 3 grupos do Pedro, Michael e Christopher, e se você pode novamente ir descendo, explorando isso aos níveis mais baixos. Mas visualmente isso já vai dar uma ideia para a gente de quais são os grupos naturais, qual que é o número de grupo natural na minha base de dados, coisa que com caminhos a gente não tem a priori, né? A gente tem que ficar rodando diferentes valores de K, medindo o erro, vendo quando que dá o cotovelo do erro, tá? E ali definir o número de grupos. Então, pessoal, o agrupamento hierárquico, né, além dele dar um número natural de grupos, tá? Aqui fica um pouquinho mais claro, tá? Ó, tem um grupinho de pontos aqui, outro grupinho de pontos aqui, e a gente consegue enxergar bem definido esses 2 grupos, tá? Ele nos consegue informar a presença de outliers, né? Por exemplo, ó, aqui eu tenho um conjunto de pontos, então ponto nada a ver, tá? Não pertence a nenhum dos grupos aqui, né, dos conjuntos de pontos. Lembrando que aqui é não supervisionado, tá? Apesar de ter o quadradinho, a bolinha, como se fosse tudo a mesma categoria, mas perceba que esse ponto, como ele não é parecido com ninguém, né? A distância entre ele e os demais pontos e grupos vai ser muito alta e ele vai acabar sendo unido no procedimento de agrupamento por último, tá? E vai ficar bem destacado dos demais grupos, tá? Que não dá a presença de um ponto anômalo aí no outlier nosso agrupamento. Beleza? Então, nos dá essas 2 características o dendrograma, que vai ser a visualização do agrupamento. Beleza, tá? Falamos qual que é o resultado do agrupamento hierárquico, como que a gente vai visualizar o resultado do agrupamento, mas agora a gente precisa saber como que eu faço esse agrupamento, tá? Então, assim como no agrupamento particional, já era difícil, né, a gente tentar todas as possibilidades de grupos, né, permutando objetos entre grupos e avaliar a qualidade do grupo. Aqui também vai ser difícil gerar todas as possíveis hierarquias de pontos entre os grupos, de alguma forma avaliar isso daí. Tá? Então, a ideia aqui, novamente, vai ser empregar heurísticas, né, barra algoritmos gulosos, que é o que a gente vai usar. O que é o algoritmo guloso? Faz uma escolha, segue em frente, faz outra escolha, segue em frente, faz outra escolha, segue em frente, até chegar no resultado do agrupamento final. Tá? Então a gente vai adotar esse tipo de estratégia para viabilizar a obtenção do agrupamento. Tá? Lembrando que a ideia do agrupamento é que a gente não trabalhe com 5, 6 exemplos, 7 exemplos, 10 exemplos, 15 exemplos, é que a gente trabalhe com milhares, milhões, bilhões, trilhões e assim por diante. Então, lembrando que sempre é importante, tá, a gente pensar nessa questão do custo computacional. Então, no próximo vídeo, já voltaremos com os algoritmos de agrupamento. Tá? Então, até lá.